Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Hoje vamos empreender uma jornada através de mares nunca dantes navegados e teremos como capitão o sensacional livro A Viagem do Descobrimento, de Eduardo Bueno, publicado pela Objetiva. Esse livro aqui, se não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros a resgatar o nosso interesse pela história, que até então era ensinado através de nomes e datas. Este livro resgata a história como que ela é de verdade, uma grande aventura. Primeiro volume da coleção Terra Brasilis, A Viagem do Descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral, nos conta não apenas a chegada de Pedro Álvares Cabral ao nosso país. Quando necessário, porque os capítulos eles são muito bem estruturados, Eduardo Bueno nos coloca ali, ancorados em frente ao nosso país, nas naus portuguesas, e viaja ainda mais ao passado para o início das grandes navegações. Então, para entender aquele momento ali, 22 de abril de 1500, é necessário retroceder, fazer uma viagem de volta aos primórdios das navegações portuguesas. Mas o que levou os portugueses a arrostar perigos tão grandes como enfrentar o Mar Tenebroso, como era conhecido o Atlântico? A pimenta, as especiarias. Hoje, mero condimento, ela era essencial para que eles pudessem comer as carnes, que eram então conservadas em sal, já que, como não havia outros métodos de conservação e o inverno era muito rigoroso, os animais eram abatidos antes da chegada do inverno. Então as carnes eram salgadas e seu sabor ficava quase intragável. Então pimenta, cravo, a canela, o gengibre eram essenciais para que pudessem se alimentar dessas carnes, né? E o comércio se dava através da terra, através principalmente da cidade de Constantinopla. Mas com a tomada desta cidade pelos turcos otomanos, Portugal se viu vetado neste intercâmbio comercial. Então o comércio por terra da Índia, por Constantinopla até Portugal, foi interrompido. Precisou-se então buscar vias alternativas de comercializar. Como chegar à Índia, como comercializar diretamente com os produtores de pimenta. Então Portugal se lançou ao mar. É interessante ver como o mundo, desde aquela época, já era interligado. A tomada de uma cidade, a necessidade de se adquirir mercadorias, levou os portugueses a iniciar as grandes navegações que culminaram com a descoberta do nosso país. E essa grande aventura é narrada de forma muito interessante neste livro aqui. É como eu falei, nada de nomes e datas, é uma grande aventura marítima. Então, Eduardo Bueno nos conta como foi o desafio de Portugal para vencer, por exemplo, a África. Precisava se contornar o continente africano para chegar à Índia. Mas ali havia o Cabo Bojador, que se você olhar no mapa, mal vai localizá-lo. Mas como a navegação se dava através da costa, e eram navios à vela, precisava se tomar cuidado com correntes contrárias, com ventos, com tempestades. Isso era muito difícil, foi preciso muito tempo e para gradativamente ir conquistando o território africano, para até conseguir contornar o Cabo da Boa Esperança. Na verdade, Cabo da Boa Esperança chamada pelo rei Dom João, que estava ali comodamente no seu palácio. Mas os marinheiros, muito mais práticos, e ali na aventura em si, chamavam de Cabo das Tormentas. Uma vez vencido o Cabo das Tormentas, ficou mais fácil chegar até a Índia. Mas foi uma grande aventura. E esse livro nos conta, inclusive, aquela questão, aquele debate de foi intencional ou não a descoberta do Brasil. Você vai entender como é que funcionava a importância dos mapas e dos conhecimentos náuticos. Porque vamos sair do nosso período aqui, do século XXI, e voltar para aquela época onde não existia, logicamente, GPS, Google Earth. Os mapas eles eram essenciais, eram incompletos. Portugal também se valeu muito do conhecimento de judeus que fugiam da Inquisição Espanhola e traziam seus conhecimentos de navegação e de astronomia e de cartografia também.
mapas eram muitas vezes tratados como segredos de Estado, eram guardados a 7 chaves, e havia espiões de vários países ali buscando informações náuticas. Foi realmente um período muito rico de descoberta, mas com muito sacrifício e muitas mortes. Temos também os grandes capitães, o Vasco da Gama, que chegou até a Índia. Ele, então, foi responsável para depois, em uma conversa com Cabral, verificar algo estranho que ocorria um pouco mais a oeste, porque quando o Vasco da Gama fez o seu trajeto para chegar até a Índia, era preciso fazer algo que se denominou a volta do mar. Ele vinha costeando a África, mas depois ele tinha que avançar um pouco mais para o oeste, para fugir a correntes contrárias ali, que faziam com que a navegação para a Índia se tornasse muito difícil. Então ele se afastava dessas correntes, contornava ainda mais a África, no chamada volta do mar, para depois chegar em mares mais tranquilos e atingir a Índia. Mas nesse contorno ele se aproximava da costa brasileira, obviamente sem eu saber. Mas ali haviam algas boiando e aves, as chamadas furabuchos, um tipo de gaivota. Então essas aves circundavam ali as naus, depois voavam ao entardecer rapidamente em direção a um local que aparentemente era terra, porque elas voavam com uma segurança. Então Vasco da Gama desconfiou que ali poderia haver terra. Só que sua missão principal naquela época era atingir as Índias. Uma vez concretizada essa missão, foi colocada a Cabral a missão de retornar às Índias com um propósito. Esse propósito é muito interessante. Essa missão de Cabral, ela na verdade foi para apagar um grande fiasco, que foi a chegada de Vasco da Gama a Calicut, na Índia. Ao chegar lá, o Gama ele encontrou o Samorim de Calicut, um sultão riquíssimo, estava coberto de ouro, joias, pedrarias, sedas, e o que ele tinha para apresentar, como representante de um rei igualmente poderoso, o rei de Portugal, eram óleos, azeites e peças de latão. Ele foi então devidamente ignorado pelo sultão de Calicut, foi humilhado e desprezado. Então Vasco da Gama, ao sair da Índia, bombardeou a cidade e voltou para Portugal e contou a Dom Manuel I o ocorrido. Então, preocupado com a imagem que ficou lá em Calicut, ele chamou o Pedro Álvares Cabral para empreender uma nova jornada. Mas desta vez não apenas com 2 navios, como foi Vasco da Gama. Ele ia chegar com uma esquadra de 13 navios, com muito ouro, pedras preciosas e soldados, né, para mostrar não só o poderio econômico, mas militar de Portugal. Então Vasco da Gama conversou muito com Pedro Álvares Cabral, inclusive deu essa dica importantíssima que é a volta do mar. Essas informações eram essenciais no início das navegações, né? Tanto que haviam muitos espiões que ficavam nas tabernas conversando com marinheiros, espiões de outros países para descobrir caminhos, ouvir histórias. E Vasco da Gama ensinou a Pedro Álvares Cabral a volta do mar. E disse a ele que, para aproveitar e verificar a possível existência de terras mais afastadas, porque ele viu realmente aves marinhas, algas ali numa região que, se fosse apenas mar, elas não estariam ali presentes. Então Vasco da Gama partiu, aliás, Pedro Álvares Cabral partiu em sua jornada para as Índias, fez a volta do mar, só que prolongou um pouco mais para o oeste o seu caminho. A volta do mar ela foi um pouquinho mais prolongada para averiguar essa possível existência de terras que já era bem suspeitada. Então vieram aquelas aves marinhas, as algas boiando. Cabral então continuou naquele caminho e no dia 22 de abril de 1500 chegou ao nosso país. E toda essa jornada, essa epopeia, é contada com uma riqueza de detalhes impressionante e de forma muito, muito interessante. O que os marinheiros comiam, quanto eles recebiam, quanto Cabral recebia como capitão-mor da esquadra, depois contando como era o dia a dia, o cotidiano nas naus portuguesas, inclusive o desenvolvimento
desses navios, né? Começou-se com caravelas, depois foi aprimorada para nau. O cotidiano a bordo, a imundície, a sujeira que existiam nesses navios, o grande perigo das doenças, principalmente o escorbuto, que levou muitos marinheiros à morte, era chamado de mal de Luanda, porque normalmente ocorria quando se passava perto desta região da África, mas é porque devido ao tempo que transcorria no corpo sem a ingestão de vitamina C, então isso causava o escorbuto, uma doença terrível. Então era uma aventura perigosíssima mesmo, e com a viagem do descobrimento, vários desses detalhes, assim, que são muito interessantes para nós, são explicados, são esmiuçados. Um livro sensacional de Eduardo Bueno, nos colocando praticamente dentro das caravelas, dentro das naus, e empreendendo esta viagem maravilhosa através do desconhecido. A conquista desses cabos terríveis, Cabo Bojador, Cabo da Boa Esperança, o conhecimento náutico, o uso do astrolábio, de instrumentos de navegação. Ele fala inclusive da escola de Sagres, né? A famosa escola de Sagres, que não era realmente um espaço físico real, era mais um conceito filosófico, onde vários mestres da astronomia, da astrologia, da cartografia, de navegantes, de pilotos, foram reunidos para desenvolver as navegações portuguesas. Enfim, um livro sensacional para você que gosta de aventura, gosta de conhecimento e de entender um pouco mais da formação desse nosso país imenso, cheio de contradições e cheio de contrastes também. Então, Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento, o primeiro livro da coleção Terra Brasilis. Neste formato aqui, eu creio que ele não é mais editado, ele está sendo produzido agora com um formato diferente. Mas eu vi que em sebos, principalmente na estante virtual, você encontra neste formato aqui maior, e por um preço bem barato mesmo. Vi por R$7, R$10, eu fiquei até impressionado. Eu achei que eu tinha uma raridade, que este livro aqui é de 1998, e ele está ainda bem disponível assim para todos, com certa facilidade. Mas também existem as edições recentes, que possuem uma outra forma gráfica, mas que não se perde em nada. Então, essa é a minha dica. Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral. Então, espero que vocês tenham gostado desta aventura, desta minha dica de livro sensacional. Deem uma curtida. Quem ainda não está inscrito, se inscreva no canal, fale com os amigos, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!